Olá pessoal, vamos aqui hoje tratar sobre o fato jurídico em sentido amplo. Em primeiro lugar, temos que saber qual é o conceito de fato jurídico em sentido amplo. Podemos dizer que a doutrina trata como sendo um acontecimento natural ou um acontecimento humano que é capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Então, fato jurídico em sentido amplo pode ser um acontecimento natural ou pode ser um acontecimento humano. Trataremos aqui somente sobre fatos jurídicos lícitos. Não iremos tratar aqui nesse tópico dessa matéria sobre os fatos jurídicos ilícitos. Então, fatos jurídicos em sentido amplo. Podemos dividi-lo em duas espécies: os fatos jurídicos em sentido estrito e o ato jurídico em sentido amplo. Observe, há uma diferença. Fatos jurídicos em sentido estrito e ato jurídico em sentido amplo. Nós dissemos no conceito que seria os acontecimentos naturais ou acontecimentos feitos pelo próprio homem. Então nós temos que fato jurídico em sentido estrito são os fatos que emanam da natureza, também chamados de fatos jurídicos naturais. Estes podem ser ordinários ou extraordinários. O ato jurídico em sentido amplo, nós vamos falar que são fatos que emanam da vontade humana. Toda ação ou omissão voluntária ou involuntária é considerado um ato jurídico em sentido amplo. Como exemplos, podemos falar dos negócios jurídicos ou de atos jurídicos em sentido estrito, que nós vamos ver logo a seguir. Então não pode esquecer que fato jurídico em sentido amplo é dividido em fato jurídico em sentido estrito e ato jurídico em sentido amplo. Bom, os fatos jurídicos em sentido estrito podem ser ordinários ou extraordinários. O que seria um fato jurídico em sentido estrito ou ordinário? São aqueles que ocorrem normalmente. Então, fato jurídico em sentido estrito ou ordinário é aquele que ocorre normalmente. Já os fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários ocorrem inesperadamente, ou seja, são imprevisíveis, são inevitáveis. Para facilitar o aprendizado, coloquei aqui alguns exemplos de fatos jurídicos em sentido estrito, ordinários, sendo o nascimento, a morte e a prescrição e a decadência, que vocês vão estudar isso aí mais tarde também em outro tópico. Então, exemplos de fatos jurídicos em sentido estrito ordinários é o nascimento e a morte. Eles ocorrem naturalmente. Já os fatos jurídicos, o exemplo, os fatos jurídicos, vamos voltar aqui. Já os fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários são imprevisíveis. Terremoto, enchente, caso fortuito e força maior. Esses são os fatos jurídicos em sentido estrito extraordinário. Não se esqueçam disso. Falei também que são força maior e caso fortuito. A doutrina traz uma certa diferença para nós do que seria força maior e o que seria caso fortuito. Força maior decorre de um fato natural. Sua essência está em regra na inevitabilidade. Eu costumo dizer que força maior é uma força divina. Não importa se aí é uma tragédia ou não, mas depende de Deus, força maior. Já o caso fortuito tem como essência a imprevisibilidade para o parâmetro do homem médio. O caso fortuito tem como uma essência a imprevisibilidade. O que diferencia força maior e caso fortuito é que na força maior para a doutrina seria inevitável. E o caso fortuito seria imprevisível. A diferença maior básica é essa. Mas para o Código Civil também não há diferença com relação à aplicação do ordenamento jurídico. Bom, vista essa parte sobre fato jurídico em sentido amplo, em que divide-se em fato jurídico em sentido estrito, que pode ser ordinário ou extraordinário, passaremos agora a analisar o ato jurídico em sentido amplo. O ato jurídico em sentido amplo, que se divide em negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Então vamos relembrar qual que é o conceito de ato jurídico em sentido amplo. São fatos que emanam da vontade humana, podendo ser uma ação ou uma omissão voluntária ou involuntária. Como exemplos, podemos citar os negócios jurídicos e o ato jurídico em sentido estrito. E o que seria então um negócio jurídico?
Negócio jurídico, gente, é uma declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico pretendido pelo agente. Bom, com base nesse conceito, verificamos 3 pressupostos que devem ser analisados, que é o pressuposto da existência, pressuposto da validade e pressuposto da eficácia. Ora, nesse conceito, encontramos a manifestação de vontade. Neste conceito, encontramos uma norma legal e nesse conceito, encontramos a produção de efeitos jurídicos. Passando a análise dos planos para que o negócio jurídico possa existir, existem 3 planos, que eu já disse lá atrás para vocês. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. O primeiro plano que temos que passar para verificar um negócio jurídico seria o plano da existência. Analisaremos aqui o plano da existência em primeiro lugar. Ou seja, para que um negócio jurídico possa existir, eu tenho que verificar em primeiro momento se houve uma manifestação de vontade. Já em segundo momento, eu vou analisar se houve um emissor da vontade, ou seja, se nós temos um agente. Em um terceiro momento, eu analiso o bem da vida, ou seja, o objeto. E, por fim, a forma pelo qual esta vontade se manifestou. Então, a partir desse momento, eu verifico que o negócio jurídico passou a criar, assim, o primeiro degrau de análise do negócio jurídico, significa que ele já existe. No entanto, não basta saber se ele existe. Nós temos que verificar no ordenamento jurídico se esse negócio jurídico ele é válido. E, para tanto, passamos para outro degrau, passamos para uma outra análise, que é a análise do plano de validade do negócio jurídico. Vimos que no plano da existência é necessária uma manifestação. Ora, no plano da validade, precisamos verificar se essa manifestação foi livre e foi de boa fé. Já no segundo plano, verificamos que no plano da existência tem que ter um agente. Já no plano da validade, precisamos saber se esse agente é capaz e está legitimado para praticar esse negócio jurídico. Vimos também que há um objeto, que é o bem da vida. No plano da validade, temos que verificar se o objeto bem da vida, ele é um objeto lícito, ele é um objeto possível, ele é um objeto determinado ou, no mínimo, determinável. E a quarta fórmula seria se a forma deve ser livre ou prescrita em lei. No plano da existência, verificamos a forma. E aqui no plano da validade, verificamos se esta forma ela é livre ou é uma forma que já está prevista em lei como ela deve se proceder. Bom, diante do plano da existência, que nós já verificamos no negócio jurídico, diante do plano da validade, nós temos agora que analisar a eficácia desse negócio jurídico. Ora, no plano da eficácia, nós temos que analisar 3 situações, que é se há uma condição, se há um termo ou se há um encargo. Condição, de acordo com o artigo 121, seria o evento futuro e incerto. Termo seria o evento futuro e certo. E encargo seria o ônus que se atrela a uma liberalidade feita no caso presente de um negócio jurídico. Bom, com base nesses pontos, nós iremos analisar cada um desses pontos da eficácia mais para frente. Espero que tenham gostado e não percam a próxima aula. Um abraço.